Boa tarde. Essa é a última aula do nosso curso sobre China e esse derradeiro encontro vai abordar a questão das relações entre a China e o Brasil. A gente vai contar toda a história dessa relação diplomática, desde o período colonial, quando ainda era uma relação entre o Império Chinês e o Império Português, e vamos até o período contemporâneo, com os dilemas e desafios da agenda bilateral nos dias de hoje. Então, é basicamente aí uma viagem por mais de 200 anos de história, mas que eu acredito que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor como é que se dá esse diálogo entre a China e o Brasil. Então, vamos começar falando um pouco do período colonial, de como o Império Português e a China se relacionavam naquela época. A gente já viu em outras aulas que os portugueses tiveram um papel pioneiro nas grandes navegações em constituir essa rota permanente de comércio entre os europeus e a China, e que também lá no século XVI os portugueses já tinham estabelecido uma colônia na cidade de Macau, que existiu até o final do século XX. Então foram aí 400 anos de presença na China. E esse comércio se manifestava também de outras maneiras. Essa relação se manifestava de várias maneiras, inclusive passando pelas colônias portuguesas em outras partes do mundo, como a colônia portuguesa nas Américas. E a gente pode ver um pouco desse comércio entre Portugal e a Ásia em algumas igrejas coloniais do Rio de Janeiro, que mantiveram marcas daquele período. Por exemplo, essa pia que está no objeto que está no slide é uma foto de uma pia na igreja de Santa Rita, no centro do Rio de Janeiro, ali na rua Marechal Floriano. Essa é uma igreja que existe desde os tempos coloniais e que, historicamente, esteve muito ligada ao comércio internacional no Rio de Janeiro. Ela era uma igreja mantida por comerciantes, traficantes de escravos, e por comerciantes engajados nesse comércio de longo curso. Então, se vocês olharem essa pia, ela tem uma arquitetura diferente, ela tem uma decoração diferente, ela traz motivos indianos. Ela é uma pia inspirada pela arquitetura tradicional da Índia, do momento em que os portugueses estavam chegando por lá. E a gente tem também sinais nos inventários daquela época, nas heranças que os comerciantes cariocas deixavam para os seus filhos, para os seus netos, de que muitos deles tinham objetos do Oriente. Tinham seda ou porcelana da China, eles tinham incensos indianos, tinham colchas da Pérsia, o que fosse. Porque já havia esse comércio entre Portugal, China e Índia, e esse comércio passava pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um ponto importante para essas caravelas portuguesas que saíam de Lisboa, iam para a Ásia, mas elas paravam no meio do caminho aqui do Rio de Janeiro para se abastecer de água, de comida, para fazer pequenos reparos. Então, esse comércio entre a Europa, as Américas e a China, ele remonta a esse período colonial. No século XVI, ele já estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E também é parte do que a gente mencionou em outras aulas, de como havia ali, pela primeira vez na história, uma rede global de comércio unificando todos esses continentes, pela qual essa prata que era extraída das Américas era levada pelos europeus para a Ásia em troca de seda, em troca de porcelana, em troca de chá. Então, desde aquele momento, a gente já tem esse comércio expressivo. E o segundo capítulo importante nessa história das relações entre Brasil e China vai se dar no século XIX, quando a família real portuguesa foge da Europa, foge de Napoleão e vem para o Brasil, se instala no Rio de Janeiro. E Dom João VI tomou algumas medidas muito importantes e muito interessantes enquanto ele estava no Rio de Janeiro. E parte dessas medidas tinha a ver com esse lugar do Rio de Janeiro num império colonial português que se espalhava por vários continentes.
Então, quando ele se instala aqui no Rio, Dom João VI vai editar um decreto que vai colocar ali, como uma medida importante, a facilitação desse comércio com Goa e com Macau, com as colônias portuguesas na Índia e na China. Então, por exemplo, ele vai colocar o livre comércio entre Brasil, Índia e China, contanto que essas mercadorias chinesas e indianas fossem embarcadas para o Brasil no porto de Goa, no porto de Macau, usando navios portugueses. Mas olha que interessante, hoje a gente fala tanto dos BRICS, né, dessa relação Sul-Sul, e isso já estava presente de alguma maneira lá nessa visão geopolítica global do Império Colonial Português. Esse comércio não era particularmente expressivo naquela época, mas Dom João vai tomar uma medida interessante, importante, de trazer para o Brasil a primeira leva de imigrantes chineses. Dom João trará para o Brasil um grupo de chineses estimados entre 200 e 500 pessoas, que eram basicamente agricultores da província de Guangdong, do sul da China, tradicionalmente a grande província chinesa do comércio marítimo, da imigração. E esse grupo de algumas centenas de chineses virá para o Brasil com um objetivo comercial estratégico importante, que é o de plantar chá. Então, Dom João vai instalar esses agricultores chineses no Rio de Janeiro, em São Paulo, com esse objetivo muito específico de que eles vão trazer para o Brasil esse cultivo do chá, essas técnicas, essas práticas agrícolas, e que isso vai se tornar um componente importante para o comércio internacional de Portugal. Bom, e aí por que o chá? Por que essa decisão? Vocês lembram que um dos principais produtos de exportação da China para a Europa era o chá. Isso ali desde o século XVI. E que, progressivamente, o chá vai se tornar um produto de alto consumo na Europa, em particular na Inglaterra e na Irlanda, mas também em outros países europeus. Então, o chá vai cair no gosto do consumidor europeu e de uma maneira modificada com relação a como o chá era consumido na China. Eu comentei com vocês que na China o chá era tomado muitas vezes como se fosse uma sopa, com um caráter medicinal. Na Europa ele vai ser misturado com açúcar, ele vai ser misturado, né, com especiarias, mas ele vai virar um produto de consumo de massa. Então, havia ali um mercado global para o chá e os europeus estavam tentando aprender a cultivar o chá, estavam tentando ganhar uma fatia desse mercado, né? O que, com o tempo, eles vão acabar conseguindo, mas isso é um processo que vai levar alguns séculos. E a ideia de Dom João era trazer essa mão de obra chinesa para cá, para o Brasil, e a partir dela, a partir desse conhecimento agrícola específico, transformar o Brasil num grande produtor de chá. Isso não deu certo, porque as condições climáticas do Brasil não são muito propensas para o chá. O Brasil é muito quente, muito úmido. A planta do chá não reage bem a esse tipo de ambiente. Ela precisa de um ambiente mais temperado. Mas esses chineses deixaram uma marca urbana, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Então, por exemplo, a gravura que está no slide é uma gravura de Rugendas, né, dos chineses cultivando o chá no Rio, no que eram, então, as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Eles plantaram também na Floresta da Tijuca. E a gente tem um marco urbano nessas antigas fazendas chinesas, que é exatamente aquela parte ali da Floresta da Tijuca, conhecida como Vista Chinesa, em que é um lugar em que, mais tarde, no século XIX, a Prefeitura do Rio construiu ali um coreto, com uma arquitetura meio oriental, meio orientalista, né? Mas que marcava exatamente o lugar onde funcionavam, onde ficavam essas fazendas chinesas do chá. Então, ficou ali conhecido com esse nome de Vista Chinesa, que é um lugar muito bonito no Rio de Janeiro. Né? Você tem ali realmente uma visão privilegiada da zona sul do Rio.
E em São Paulo, essas plantações de chá ficavam no que hoje é parte do centro da cidade de São Paulo, sobretudo no Viaduto do Chá. Tem esse nome exatamente porque ele foi construído onde ali no século XIX tinham essas plantações de chá. Então, quer dizer, houve essas plantações, elas chegaram a dar fruto, né? Chegaram a ter esse chá cultivado, mas o chá que foi produzido aqui no Brasil foi um chá de baixa qualidade. Ele era considerado muito amargo, não era realmente viável em termos do mercado internacional, mas houve essa tentativa por parte de Dom João VI. E mais tarde, já no Brasil independente, já no segundo reinado, houve um debate muito grande à medida que se aproximava o fim da escravidão no Brasil, se essa mão de obra escrava no Brasil deveria ser substituída por um outro tipo de mão de obra barata, pela mão de obra asiática, pela mão de obra dos chineses. Isso era uma época, nós falamos aí da segunda metade do século XIX, onde esses trabalhadores chineses estavam espalhados pelo mundo em várias atividades de baixos salários, em geral ligadas à agricultura ou à mineração. Eles eram conhecidos por um nome genérico, pejorativo de coolies, e a ideia era se os coolies chineses poderiam substituir os trabalhadores escravos no Brasil na agricultura. Então, o Parlamento Imperial Brasileiro debateu essa ideia muito a sério, teve várias discussões sobre isso, mas essa ideia nunca vingou, porque havia uma visão racial muito negativa também sobre os chineses. A ideia de que eles não eram, do ponto de vista racial, do ponto de vista da saúde, um bom grupo étnico, um bom grupo racial, de que eles iriam ter muita dificuldade para se integrar no Brasil. Então, o que acabou acontecendo foi que vieram para o Brasil alguns trabalhadores chineses, não muito, e aqueles trabalhadores que tinham vindo com Dom João VI, eles tinham permanecido aqui no Brasil, algumas vezes se casado com brasileiros, se misturaram por aqui e tal, mas foi sempre numa quantidade muito pequena. Hoje em dia se celebra essa imigração do século XIX, do Brasil independente, como sendo, de fato, o aniversário da imigração chinesa no Brasil. Inclusive, virou uma data oficial nesse calendário entre os dois países, né? Mas ainda como uma imigração pequena, como uma imigração ali que não teve realmente um grande impacto. Mais tarde, já no início do século XX, é que a gente vai ter a primeira grande imigração asiática para o Brasil, que vai ser a imigração japonesa. E aí o que vai ocorrer vai ser que, para o governo brasileiro, os japoneses vão ser mais interessantes do que os chineses, pelo lugar que o Japão ocupava na política internacional daquela época. Um Japão que já estava se consolidando como uma grande potência, que já tinha derrotado os russos numa grande guerra. Então, para o Brasil era interessante ter essa relação migratória com os japoneses. E se a gente olhar essa história num quadro migratório brasileiro mais amplo, é esse período do final do século XIX, início do século XX, onde o Brasil vai começar a ter, pela primeira vez, uma imigração em grande escala vinda da Ásia, tanto da Ásia Pacífico quanto do Oriente Médio. A gente vai ter os japoneses, a gente vai ter os árabes, vamos ter os chineses, ainda que em menor escala. Então, todas essas correntes vão se tornar importantes dentro da formação da sociedade brasileira, principalmente os árabes. A gente tem uma quantidade muito grande de brasileiros que são descendentes de árabes, mas também os japoneses, também os chineses, em menor grau os coreanos. Então, quer dizer, é um momento em que essa migração brasileira vai realmente começar a dialogar de uma maneira mais forte com a Ásia, com esses vários povos, com esses vários grupos presentes ali. E, bom, essa imigração chinesa vai continuar e vai se aprofundar ao longo do século XX. A gente vai ter muitos chineses vindos para o Brasil, fugindo das guerras e das revoluções na China, naquele período brutal, né, do século de humilhações. E muitos deles virão de Taiwan ou virão de províncias do sul da China continental, de Guangdong, de Zhejiang.
E isso vai acabar dando um caráter até político, né, para essa leva de imigrantes, já que muitos deles serão refugiados do comunismo. Muitos deles serão pessoas que não queriam viver sob o governo comunista e, por isso, optaram por vir morar no Brasil. E sempre com esse caráter muito forte na migração que vem dessas províncias do Sul, incluindo Taiwan. Esses imigrantes chineses não serão mais, de maneira geral, imigrantes agrícolas, eles não vão se estabelecer na agricultura, eles virão para as grandes cidades brasileiras e eles vão se estabelecer, sobretudo, como pequenos comerciantes. O estereótipo do imigrante chinês recente no Brasil é exatamente esse imigrante que vai abrir uma loja num bairro de comércio popular no Rio de Janeiro de São Paulo, que vai abrir uma pastelaria, uma tinturaria na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, na 25 de março, em São Paulo. É um clichê. A imigração chinesa sempre foi algo mais complexo do que isso, mas é um clichê que tem uma certa base, né, na realidade. E vai haver também um problema político e econômico do Brasil com a China a partir de 1949. Quer dizer, quando acontece a Revolução Comunista na China, o governo brasileiro não vai reconhecer aquele governo comunista em Pequim. Vai manter as relações com Taiwan. E vai ficar assim, como a gente vai ver daqui a pouquinho, até os anos 70. Então, num período aí de uns 25, 30 anos, o Brasil, na prática, não dialoga com a China continental, vai ter essa relação com Taiwan e vai ter essa migração chinesa no Brasil, que com muita frequência era também uma migração de refugiados do comunismo. Então, é um período em que esse comércio do Brasil com a China praticamente não existe, né? E que esse próprio fluxo migratório estava também muito interrompido, né? muito atribulado por conta dessas várias dificuldades. Quando é que isso vai mudar? Vai mudar nos anos 70, ainda na ditadura militar brasileira, quando o governo Geisel resolve reconhecer a República Popular da China. Esse reconhecimento se dá muito mais por razões políticas do que econômicas. Naquela época, a República Popular da China era um dos países mais pobres do mundo, ela tinha muito pouco comércio com qualquer parte e também com o próprio Brasil. Mas havia uma percepção da diplomacia brasileira de que a China seria um país importante dentro desse diálogo do Sul global, que ela seria uma interlocutora importante nas organizações internacionais, sobretudo naqueles momentos em que o governo brasileiro quisesse ter uma posição mais crítica com respeito ao Ocidente, que ali seria uma ocasião em que o Brasil poderia se aliar à China, né, para dizer não para a Europa, para dizer não para os Estados Unidos. Agora, reparem, o governo Geisel era um governo autoritário, ditatorial, totalmente anticomunista, e ele está estabelecendo uma relação diplomática com a China do Mao Tse-tung, com a China que está ainda na Revolução Cultural, um período de radicalização do marxismo chinês. E ainda assim, havia essa percepção por parte do Itamaraty, do governo Geisel, de que eram duas coisas diferentes. E que o governo brasileiro podia ser anticomunista no plano doméstico, mas estabelecer uma relação internacional importante com a China do Mao Tse-tung, voltado para esses grandes objetivos de política externa. Então, é um nível também de pragmatismo muito grande. Não foi uma decisão fácil no governo Geisel, ela enfrentou oposição também dos militares, do aparato de segurança nacional no Brasil, que não via com bons olhos a China por ser um país comunista, mas ainda assim valeu a decisão do presidente, valeu a decisão do Itamaraty e foram estabelecidas essas relações. Então, reparem que é o início, né, desse diálogo. Claro que o Brasil não faz isso sozinho, o Brasil está a reboque aí da decisão dos Estados Unidos de dialogarem com a China comunista, de usarem a China do Mao Tse-tung como um contraponto para a União Soviética. Mas, a partir desse momento que os Estados Unidos tomam iniciativa, vários países latino-americanos vão fazer o mesmo. E até aquele momento, até 74, só havia 2 países na América Latina que reconheciam a República Popular da China. Cuba, por razões óbvias ligadas ao comunismo, né? E o Chile, que tinha feito esse reconhecimento
durante o governo socialista do Salvador Allende e tinha mantido esse reconhecimento no período Pinochet, também por razões pragmáticas de política externa, de objetivos diplomáticos. Mas então isso vai mudar. De meados dos anos 70 em diante, a América Latina vai estabelecer esses laços diplomáticos com a República Popular da China. E esses laços vão se aprofundar no Brasil com a redemocratização. Então, nos anos 80, no governo do Sarney, o Brasil vai assinar um acordo de cooperação científica e tecnológica muito importante com a China, chamado Acordo CIBERS, para se construir satélites em parceria entre os dois países. Esse acordo existe até hoje, né? Já lançaram aí 6 satélites em conjunto, e são satélites muito importantes no Brasil para o desenvolvimento do agronegócio, para o monitoramento das condições climáticas, para o combate ao desmatamento, e são artefatos construídos em parceria entre o Brasil e a China. Ele é provavelmente o maior acordo de cooperação científica entre 2 grandes países em desenvolvimento, entre 2 grandes países do sul global. E é um tema importante, interessante, que vale a pena conhecer, vale a pena aprofundar. Temos aí o trabalho muito bom de um aluno nosso da graduação, do Matheus dos Santos, que escreveu uma excelente monografia sobre as questões espaciais envolvendo a China. E é um super tema, vale sempre a pena ressaltar. E em 1993, essa cooperação entre o Brasil e a China foi reconhecida pelos 2 países como uma parceria estratégica. Em 1993, eles viram um para o outro e falam, olha, isso aqui é uma parceria estratégica, é uma relação de longo prazo importante para os 2 países, independente de quem esteja no poder. E assim tem sido desde então. Então, reparem o seguinte, a gente está falando de uma relação que atravessa regimes políticos e governos das mais variadas matizes ideológicas. Ela começou com Mao Tse-tung na China, ela atravessou a era da reforma com Deng Xiaoping e continua nos dias de hoje com Xi Jinping. Do lado brasileiro, ela começa na ditadura, ela continua na democracia e ela atravessa governos de direita, governos de esquerda, governos conservadores, governos progressistas. Todos eles reconhecem na China um parceiro importante. O que mudou dessa época, dos anos 70, dos anos 80, para o período contemporâneo, nessa relação estratégica com a China? A grande transformação é a seguinte: a partir do ano 2000, a partir do século XXI, o comércio entre o Brasil e a China fica muito grande. Aliás, não só o comércio, os investimentos também dos chineses no Brasil se tornam muito expressivos. Então, essa parceria estratégica que tinha sido construída simplesmente com base na cooperação política, em órgãos multilaterais, ou na cooperação científica e tecnológica, ela passa a ser também uma relação muito forte e muito sólida também na economia, também por causa do comércio, também por causa dos investimentos. Claro, a geração de vocês, quem hoje tem 20 anos no Brasil, já nasceu e cresceu com essa China, com uma das maiores economias globais, com essa China, com uma grande parceira comercial brasileira. Mas nem sempre foi assim. Quando eu estava na universidade, por exemplo, nos anos 90, a grande discussão era o Japão, não era a China. Eu me lembro que eu tive um professor na graduação, no primeiro período da faculdade, que recomendava a gente estudar mandarim, porque dizia que isso ia ser uma coisa muito boa para o nosso futuro profissional. E, olha, ninguém dava bola para ele, nem mesmo eu. Mas quando eu comecei a estudar mandarim, em 2016, alguns amigos meus daquela época me lembraram dessa história, que eu nem recordava mais, e diziam, poxa, Maurício, você está realizando o sonho do professor Saboga, E dizer, nossa, é verdade, E vejam só, o professor Saboga tinha razão, Ele disse isso para nós no nosso primeiro período na faculdade e ele estava certo. Como realmente o mandarim abre portas, como o mandarim é algo importante profissionalmente. Mas eu diria que lá em 1996, quando eu fiz o meu primeiro período na graduação,
Isso realmente era uma frase muito... Era uma opinião muito inovadora e era uma opinião fora da caixa. Na época, a grande discussão em termos das relações internacionais é se o Japão iria substituir os Estados Unidos como uma grande potência. Imagina, o Japão estava entrando já num ciclo de estagnação econômica, da qual os japoneses até hoje não conseguiram escapar. Então, como é difícil a gente entender para onde vai o mundo, né? Como é difícil a gente tentar enxergar essas transformações de longo prazo na política internacional. Não sei, daqui a 20 anos, talvez vocês estejam dizendo para os alunos de vocês, para os amigos de vocês, porque quando eu estava na graduação, a grande conversa é essa China ia substituir os Estados Unidos, né? E não hoje o Vietnã, que é a grande potência. Quem sabe, né? O mundo daí muitas voltas, né? Mas, enfim, o meu argumento para vocês, então, é que essa parceria estratégica do Brasil com a China, ela antecede o momento de um grande comércio entre os dois países. Ela vem, pelo menos, dos anos 70, dessa percepção da diplomacia brasileira de como a China era importante como uma parceira, como uma interlocutora nas organizações internacionais. Porque China e Brasil são dois grandes países em desenvolvimento, dois líderes do sul global, dois países que têm um impacto muito grande nas suas regiões, na sua vizinhança geográfica. Então, esses meros fatores já colocam um para o outro como um parceiro importante, como um interlocutor importante. Isso só se fortaleceu ainda mais com os laços comerciais, com os laços dos investimentos. Agora, o desafio hoje em dia é porque pensar essa nova China significa também uma China que está se desenvolvendo tão rápido que, embora ela ainda seja um país do sul global, ela está se tornando, talvez, cada vez mais, né, um país que está entrando em disputas, em questões mais próximas até dos países ricos. Por exemplo, a disputa tecnológica global envolvendo o padrão 5G de internet. Nós não temos nada parecido com isso no Brasil ou em outros países da América Latina. Isso é uma disputa de grande potência. Isso é uma disputa de países que estão liderando uma corrida científica e tecnológica. Mas isso vem desse crescimento acelerado da China ao longo dos últimos 40 anos. Uma China que está crescendo aí, às vezes mais de 10% por ano, né? Uma China que se estabelece de uma maneira muito forte como uma potência em ascensão, ao passo que, claro, que ultrapassou o Brasil economicamente, né? Tanto no tamanho da economia quanto na renda per capita. A China virou um país muito mais próspero do que o Brasil, o que não era o caso há 40 anos atrás. Quando essa parceria estratégica começa, o Brasil era um país mais rico do que a China. E a China estava olhando para o Brasil em busca de inspiração. Olhando, por exemplo, a Zona Franca de Manaus para pensar as suas zonas econômicas especiais. Olhando o BNDES para pensar os seus bancos de desenvolvimento. Olhando, enfim, a política industrial brasileira para tentar ter ali também, né, desdobramentos, lições. Então, a pergunta é, bom, o que os chineses fizeram de certo e o que o Brasil fez de errado? Por que esse Brasil dos anos 70, que era um modelo para outros países em desenvolvimento, virou, hoje em dia, talvez muito mais a história de impasses, né? E, olha, os chineses observam muito a história econômica da América Latina para tentar evitar a chamada armadilha da renda média. Porque os países latino-americanos, mas particularmente o Brasil, a Argentina e o México, foram bem-sucedidos no início da sua industrialização. Eles deixaram de ser países pobres e viraram países de renda média, mas eles estagnaram nesse patamar. Nenhum país latino-americano conseguiu se desenvolver e virar um país rico. A gente não sabe ainda se a China vai conseguir superar a armadilha de renda média e virar um país desenvolvido. Mas outros países da Ásia conseguiram. O Japão, a Coreia do Sul, Singapura,
Bom, Taiwan, né, com toda essa relação ambígua com a China, fez a transição também, e os chineses estão caminhando nessa direção. Então, é um contraponto muito interessante para a gente olhar a história brasileira. Eu disse a vocês em outras aulas que eu nasci no ano em que começaram as reformas econômicas na China. Então, para mim, olhar essa trajetória chinesa, né, se confunde com a minha própria vida. Com todas essas crises políticas e econômicas que o Brasil tem vivido desde o meu nascimento, de antes, claro, né, mas enfim, eu não estava aqui antes para testemunhá-las, né, para sobreviver a elas. Então, é um contraste muito grande entre essas duas experiências. Até o texto meu que ganhou o prêmio da Embaixada da China, que foi aquela viagem que eu fiz para a China 2 anos atrás, era um texto que fazia exatamente isso. Eu pegava a minha trajetória pessoal nesse Brasil turbulento dos anos 80 e 90 e fazia um contraponto com a história do desenvolvimento da China, tentando extrair daí lições, né? O que o Brasil pode aprender com a trajetória de desenvolvimento chinesa. E tem muitas lições importantes para o Brasil. Tem muita coisa ali que pode ser útil para o nosso país. Assim como os chineses aprenderam de nós também, quando eles julgaram isso importante, quando eles julgaram isso interessante, né? Vou passar agora a bola para o Felipe, que vai falar para a gente um pouco da experiência pessoal dele com a China, dessa nova geração, da novíssima geração de especialistas brasileiros em China. Felipe, passo para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou falar aqui um pouco da minha experiência pessoal na China, que eu tive a experiência de ir lá visitar e conseguir ver aos olhos, pessoalmente, o que o professor comenta e se é tudo isso mesmo. Então, eu vou... Só um minutinho que eu vou aqui... Poxa vida... Primeiramente, eu entrei na faculdade querendo estudar meio ambiente. O meu maior interesse era meio ambiente, recursos naturais, clima e a importância para o Brasil, né, para as relações internacionais. Eu participei de uma palestra e ouvi uma palestra e o representante do Ministério das Relações Exteriores, alocado no setor de meio ambiente, né, ele falou da questão da Amazônia, né, de uma securitização ambiental. Eu fiquei vidrado naquilo, eu falei, caraca, que tema, que não sei o quê. Mas aí, pouco a pouco, eu fui vendo que essas notícias sobre China, né, infraestrutura, maior porte do mundo, não sei o quê, eu falei, caramba, como é que é possível, né? Aí eu tive aulas, a gente tem Pensamento Político 3, né, que a gente estuda o orientalismo, história da China e tudo mais, dos países orientais, e eu fiquei impressionado, eu falei, caraca, eu vou começar a estudar e ver como é que é isso, como é que se dá esse desenvolvimento e tudo mais, e até lá eu não parei, gente, assim, você se debruça em economia, debruça em infraestrutura, em política, você não para mais, então eu vou mostrar aqui um pouco a minha experiência lá, algumas fotos, só para que vocês consigam ver que de fato, o que eu consegui ver lá, né, pessoalmente, e umas fotos bem rapidinho. Eu estagiava na Escola de Guerra Naval, e a Escola de Guerra Naval fez uma parceria com o Instituto Confúcio, né? Estou vendo a Ana Tchau ali. A professora Ana Tchau, brilhante professora. E lá eu tive a oportunidade de, através dessa parceria da Escola de Guerra Naval com o Instituto Confúcio, fazer um intercâmbio de 1 mês na China. São estudantes do Instituto Confúcio, eles estavam aprendendo mandarim, e o Instituto Confúcio fornece a eles a oportunidade de estudar na Universidade de Ramban, né, que é responsável do Instituto Confúcio, e lá a gente tem aulas e a gente faz visitas turísticas, né? Então visitamos uma fábrica de automóveis, visitamos uma fábrica de placas de energia solar, visitamos pontos turísticos, enfim, a Cidade Proibida, a Grande Muralha da China. Então foi lá que eu consegui ver, né, na prática, tudo isso que a gente anda vendo. É uma comida exótica, muito exótica,
Eu me lembro que e foi uma oportunidade assim que a gente consegue um pouco tirar esse abismo que existe entre os brasileiros e os chineses, né? Eu me lembro que quando eu dei a notícia à minha mãe começou a ficar muito preocupada. Ela chorou de fato, preocupada porque eu iria comer carne de cachorro, como é que seria? Pô, meu filho, você vai comer carne de cachorro? Eu falei, mãe, assim, pelo que eu leio, pelo que me contam, não é isso, mas vamos ver. E de fato não é isso, sabe? Chega lá, comida de cachorro, essas comidas exóticas, de morcego, só é uma alimentação mais turística, de pontos turísticos. A alimentação de lá é muito farta, muito farta. São mesas grandes, com muitas comidas, muitas opções. E vocês podem ver que não existe nada, existem coisas exóticas ao nosso paladar, mas nada sobrenatural, surreal. É fritura, leguminosas, verduras. Então, assim, eu pude comprovar que não, caiu por terra esse mito de que come cachorro lá, come morcego, não é nada disso. Mas, de fato, fui conferir, né? Fui ter a oportunidade de ver, poxa, como é que é comer enfim, um caranguejinho e comi e não tem gosto nada demais, é um gosto de camarão, um camarão assim fritinho. Não consegui comer a cigarra, que eu achei bizarro, comer cigarra é bizarro, mas enfim. Mas nada muito diferente. Quem conhece o Brasil mesmo, a minha família é nordestina, e, poxa, lá no nordeste do país, no norte, existem muitas comidas exóticas ao nosso paladar. O pessoal come olho de cabra, sabe? Existe lá uma farofa que é feita com formiga. Então, assim, nada sobrenatural que, nossa, que bizarro, o Brasil é tão diferente. Não, nada disso. É um país complexo, multiétnico, como nós somos, e rico em diversidade. Tirei a foto dessa menininha comendo pé de galinha. Eu falei, caramba, minha mãe come, minha avó come, mas, poxa, a menininha ali se degustando um petisco, né? Um pé de galinha, no supermercado que eu fui. E essa parte da educação, né? Eu visitei um museu sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu estava na província de Hebei, que fica próxima a Pequim, e foi uma província onde os japoneses chegaram naquela invasão japonesa, no âmbito da Segunda Guerra Mundial e tudo mais que nós estudamos. E lá havia um museu que mostrava os artefatos, enfim, não deixei aqui, mostrava os artefatos da guerra, túneis em que os chineses se escondiam, fugiam dos japoneses e tudo mais. Então eu tirei foto e, assim, muitas excursões escolares. As crianças iriam lá com um caderninho, anotando, professor perguntando, porque é o passado, né? E parece até clichê, mas uma nação, uma população que não conhece o seu passado, né? Do passado do país, não conhece o seu país, não sabe como posicionar o seu país no mundo. E os chineses têm muito forte essa questão da educação. Esse menininho ali no meio da rua estudando, que eu tirei foto, a mãe trabalhando no comércio, o menininho ali estudando, provavelmente ela falou, vai estudar. Ele estava lá estudando no meio da rua. Achei muito legal, muito interessante, são ensinamentos para a gente. Essa menina aí, só por curiosidade, eu estava andando na rua e ela, enfim, deve ter me achado exótica, né? Aí ela pediu para tirar foto, justamente assim, para mostrar esse abismo que existe entre os brasileiros e os chineses. Me senti ali como se fosse o rebelde, ali no grupo do Rebeldes e tudo mais. Nossa, tirar foto, bem legal. Tive aula de mandarim lá, mandarim básico, mandarim mediano, justamente nesse ímpeto desse soft power, né? Poxa, estudar o idioma, estudar a língua, para justamente adentrar mais profundamente na cultura do país. Uma experiência sem igual. Essa universidade onde eu tive a aula de mandarim, para vocês terem ideia, esse prédio não é a universidade. Esse prédio é só a biblioteca da universidade. São 12 andares, é um complexo imenso. É só a biblioteca da universidade. Agora aqui, fora de questão, né, foi as fotos lá do museu que eu fui, justamente nessa ideia de aprender a história, né, do país. Esses são os grandes salvadores da cidade, né, de Baoding, que salvou contra contra os japoneses e os armamentos utilizados. Então, assim, a história é viva no país. Museus, tive a oportunidade de visitar esse museu que mostrava como é que era o passado pré-histórico, o passado antigo da China. Tive a oportunidade de visitar esse vilarejo, que é um vilarejo que denota que
que remonta à dinastia Ming, né? Aquela dinastia que nós vimos, né? A dinastia estrangeira, antes da dinastia Qing. Então, ou seja, esse vilarejo deve ter sido construído lá para os anos 1300, 1400, e até hoje ele permanece de pé, justamente nesse contraste, né? De uma China moderna com uma China antiga. E para vocês terem ideia, esse muro eles deixaram de pé ainda, erguido, e se vocês podem ver, há sinais de balas, né? Justamente pela invasão japonesa. Então, eles permitiram que esse muro estivesse de pé para que sempre as gerações posteriores lembrassem, né, da invasão, da perda de soberania, autonomia que o país passou no passado. É um país também marcado, a gente pode ver o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, mas pobreza também. Você vai nos pontos turísticos, você vê população, mendigos mesmo pedindo ajuda e tudo mais. Então, é um país com todas as contradições da modernidade, né? Não só a pobreza, mas também existia a prostituição e tudo mais, algum ponto de venda de produtos ilícitos. Mas como qualquer grande nação moderna, capitalista, né? Então nada de diferente. Mas sem deixar suas tradições de lado. Fui visitar um campo. Você entra num bosque e sobe, montanha, árvore, muito rios. Quando chega lá em cima, você encontra esse mosteiro, esse pequeno mosteiro aí, budista, né? Os chineses têm essas tradições. E lá foi muito interessante que você vê o outro lado, né? Como é a interpretação, os chás, os rituais, e bastante chineses visitando. Então, os chineses saíram da cidade e iam para essas regiões mais afastadas para cultuar, né, os antepassados e tudo mais. Essa é uma parte histórica. Turista não pode deixar de passar vergonha, né? Sempre quando eu vejo esse menininho me olhando, eu começo a rir. Esse daqui é o Templo do Céu, em que a tradição mostra, a história mostra que o imperador ia a esse local para manter contatos, né, com os céus, né? O filho dos céus, enfim. E esse ponto onde eu estou lá passando essa vergonha, dizia que era o centro do universo. Então, ou seja, não à toa, não raro, o imperador visitava esse local e ali ficava, e ali tentava cultuar e se reestabelecer com os céus, justamente nessa parte de rituais, de tradições históricas. Então, é um país ainda com um campo muito forte, um país ainda, apesar de estar mais urbano, se industrializando, o campo é bastante forte, então tem as suas características, os relevos, bem diferentes do Brasil, que eu achei muito legal. Um campo muito forte, plantação, eles são tecnicamente autossuficientes em plantação de milho, de arroz, e de milho, arroz e trigo, que são os grãos fundamentais para a alimentação. E a parte energética também, né? Visitando lá, consegui ver essa planta de usina nuclear, que eu achei, poxa, tão diferente. No Brasil a gente não tem isso, né? Assim, então consegui tirar essa foto. Mas também eles andam inovando. E eu visitei também um parque de energia limpa, né? Green Energy, que é uma empresa. Essa empresa Ingli Solar, que eles falaram que é uma empresa mediana, mas vocês podem ver pelo mapa, os países em azul são os países onde há uma filial da empresa, onde a empresa atua. Então, uma empresa mediana que em presença global, né? Então, impressionante, impressionante. Visitei também uma empresa uma fábrica de automóveis. Então, vocês podem ver automóveis com um padrão bem legal, bem interessante, o padrão do Brasil, né? E são automóveis limpos, né? Essa empresa está produzindo nessa indústria 4.0 de sustentabilidade, são automóveis elétricos. E se vocês podem ver, belíssimos. Fábrica imensa, enorme. Algumas imagens dessa parte da pintura, né? Da cultura, das artes da China, sempre ligada ao passado, de um passado grandioso, muito antigo. Uma arquitetura também belíssima, belíssima. Algo assim impressionante. Gostei muito.
coisa que que eu só vi em filme, consegui ver ali presencialmente, e com um país vibrante, comercialmente vibrante, chineses consumindo cada vez mais. Essa daí eu estou no centro turístico, né, Pequim, e são shoppings imensos, grandes conglomerados de shoppings assim, padrão São Paulo para mais, sabe? Então, assim, muitas vitrines, muitas marcas europeias, e os Felipe, chineses vários ali. comentários aqui no chat das pessoas dizendo que querem embarcar agora para a China. E eu estou vendo aqui as imagens e confesso que está me dando muita saudade também. Eu sabia, porque eu vendo essas imagens, você fica com muita saudade. Porque, assim, é uma quebra de senso comum tão grande, de fato, que você pensa, poxa, não é isso, sabe? Você não vê policiais armados na rua com armas maiores do que eles mesmos, sabe? Você não vê essas coisas. Você anda com celular, você pode andar de madrugada, você consome, É você, interessante, enfim... né? Eu tenho um amigo que me disse algo, logo depois que eu voltei da minha viagem maior para a China, em que ele dizia que ele se sentia muito mais livre na China do que no Brasil. Claro, o regime da China é autoritário, o Sim, regime sim, brasileiro é essa democracia cheia de falhas que a gente conhece, mas não obstante sim, é uma democracia. No entanto, eu entendo o que ele disse, que para nós estrangeiros na China, sobretudo para quem vai como professor, estudante, né, a gente está numa condição muito privilegiada lá, em muito, termos financeiros, em termos econômicos. É um país muito seguro, é uma muito. ditadura, mas é uma ditadura pró-ciência, pró-técnica, né, que muitas vezes trata super bem o pesquisador, o professor. A cultura chinesa tem um respeito inacreditável pela figura do professor, que não tem paralelo com o que a gente tem aqui no Brasil. E mesmo o estudante universitário de graduação é muito respeitado na China, porque o Perfeito. estudante é o futuro, porque o estudante é a futura elite do país. Então, é claro, isso tudo mexe muito com o nosso imaginário, né? Mas eu acho que o ponto essencial da fala do Felipe é como nós, brasileiros, vindos de um país em desenvolvimento, de um país em sul global, ao chegar na China, aprendemos. A Muito, China é um país que tem muito para ensinar para nós. E a muito. gente vê um país que é mais ou menos o mesmo nível de renda do Brasil, mas que conseguiu encontrar soluções econômicas muito melhores. E veja, a China tem vários problemas sociais sérios. Tá? O país é muito poluído, o meio ambiente está muito deteriorado, o trânsito é um Sim, inferno, mas com todas essas dificuldades, eles conseguiram resolver alguns quebra-cabeças que nós ainda não conseguimos. Então, é uma perfeito. perspectiva muito diferente daquela de um americano, de um europeu, que, em geral, olha para a China de cima para baixo. Assim, ai, meu Deus, eles cospem na rua. Ai, mas isso aqui é não sei o quê. A gente tem uma visão mais horizontal. Ou deveríamos ter, né? Porque tem acadêmico brasileiro também que fala sobre a China, parece que é um britânico em Oxford com um cachimbo, né? É Claro, absurdo. nós somos ocidentais. Não, o maior exemplo, professor, por exemplo, o maior exemplo disso, eu sempre trago o exemplo da minha mãe, né? Uma pessoa que chegou até a 8ª série, enfim, brasileira, trabalha, não estudou relações internacionais, tudo mais, eu vejo ela como um grande exemplo. E assim, quando eu fui, era 2017. 2017 era o período Temer. Chegando lá, eu conversando com uma professora com muita intimidade, eu perguntei sobre essa questão, e ela deixou claro que a ideia se critica, mas as pessoas não têm como nós temos no Brasil de criticar a política, no sentido de eu entendo, eu tenho minha opinião e eu falo. Então aqui existe essa liberdade. Lá eles têm o respeito à autoridade. Então, ou seja, se ele está lá, é porque ele fez por onde está lá, ou passou pelo processo, toda aquela meritocracia. Então, os chineses abrem mão de falar sobre política. E essa professora calou minha boca quando ela falou assim: poxa, vocês escolhem o seu líder, vocês elegem o presidente, mas o senhor presidente tem 3% de popularidade. Coisa que aqui, que nós não fazemos isso. Nós... Então, assim, calei minha boca, Mas não no sou caso capaz do de opinar. Weber, se a gente realmente o elegeu, é um pouco mais complicado, mas ela tem um ponto. Exato, Né? Mas é exato. verdade. Tem essa discussão, né? Quer dizer, a gente tem um sistema democrático que não funciona bem, que não está conseguindo gerar crescimento econômico, que não está conseguindo proteger as pessoas do crime, da violência.
que não está conseguindo preservar o meio ambiente brasileiro. E chega um momento em que você começa a se questionar sobre a própria democracia em si mesma. Por mais que você tenha um compromisso com aqueles ideais, por mais que você valorize aquilo, se o resultado prático é muito ruim, as pessoas vão perder a confiança no sistema. Perfeito. Ao passo que na China, você vai encontrar muita gente que é crítica do partido, muita gente que é crítica daquele modelo político, mas o sistema está funcionando. O país está crescendo, Exato. as pessoas estão empregadas, estão melhorando de vida. Ok, ela pode ter ali o seu problema, né, político com o governo, querer mais liberdade e tal, mas hoje, pelo menos na esfera da sua vida privada, dos relacionamentos, da intimidade, tem uma liberdade muito maior do que no passado, que ela não pode se manifestar politicamente, né? Criticar o presidente, criticar o governador, quem seja e tal, mas dentro da sua vida pessoal, uma liberdade muito maior e com uma prosperidade econômica muito maior. Perfeito, professor. Então, a coisa começa, né, com mobilidade social, né, com os pobres melhorando de vida. Então, assim, quando você bota tudo na balança, você para pensar. Para pensar mesmo, vocês não têm noção como é diferente você andar na rua com o celular, sabe? Assim, de madrugada, de noite, como eu consegui fazer. A gente quis sair, né? Vamos conhecer a cidade à noite. Aí fomos conhecer a cidade à noite, entramos num bar mega luminoso, mega iluminado, e quando nós entramos, assim, umas pessoas estranhas, depois nós fomos reparar, era um bar gay. E assim, a gente ficava nesse senso comum, a gente fala, poxa, China, ditadura comunista, bate gay, assim, iluminada, qualquer um entrar, qualquer um sair. Então, assim, gente, assim, outra quebra de senso comum, sabe, professor? Outra quebra de senso comum. É uma liberdade. É liberdade. Eu pensava que o governo reprimia, escondia, mas não. Você tem a sua vida privada. Ainda é complicado, né? A homossexualidade não é mais ilegal. Na verdade, assim, a história chinesa com relação à orientação sexual, tradicionalmente eles eram muito mais tolerantes do que o Ocidente. Mas no período comunista houve uma política sexual muito puritana. Uhum. E a homossexualidade era crime, né? Era criminalizado. Voltou a ser permitida nos anos 90, mas, por exemplo, não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo na China continental. Sim. Existe em Taiwan, mas não na China continental. E ainda é uma sociedade bastante conservadora com respeito à sexualidade, inclusive sexualidade hétero, né? Mas, enfim, como tantas outras coisas, está se modificando, né? A gente não vai ver propagandas com cunhos na televisão, porque é uma sociedade bem tradicional, bem conservadora, mas assim, é muito além do que a gente pensa aqui, né? Do senso comum brasileiro a gente pensa. Enfim, minhas experiências também na Cidade Proibida, com a fotinho do mal, tem que ter o mal ali atrás, a foto, e é um complexo, é um império, é um palácio imenso, e como o professor falou, é um patrimônio da humanidade. Inclusive, existindo alguns chineses que acham que esses pontos turísticos nem deveriam ser abertos a estrangeiros. Eles acham que é um ponto tão rico, é da história chinesa imperial, é daquele passado grandioso da China, e que eles acham que só os chineses deveriam visitar esses pontos turísticos, deveriam nem ser abertos a outros. Mas, assim, a gente deveria aproveitar quem puder, é claro, né? Quem puder visitar mesmo, porque, assim, é algo grandioso, sensacional. Daquele embaixador canadense, que eu repeti para vocês em outra aula, todo ser humano deveria visitar a China, em algum momento da sua vida. Porque ela é parte de uma história muito importante do desenvolvimento da humanidade, de como nós chegamos a ser essa espécie um tanto complicada que nós somos, né? Mas também com seus momentos de brilhantismo que conseguimos alcançar, né? Perfeito. E só para... Super obrigado, linda apresentação. E o último ponto, professor, o último ponto mesmo para concluir é o Brasil na China, né? Eu tive a oportunidade, eu falei, poxa, eu vou visitar o Ministério das Relações Exteriores. Fui lá, tirei foto. É esse que está com o globo na frente, um enorme. Falei, caraca, que coisa linda. E fui ver a Embaixada do Brasil lá. E consegui entrar. O nosso adido naval, o Brasil tem não só embaixadores, toda a equipe dos funcionários do Itamaraty na China, mas existe também os adidos militares, né? Então, tem o adido do Exército,
da Aeronáutica e da Marinha lá, que fazem essa ponte entre as suas respectivas áreas e o Brasil. Então, a convite consegui visitar a embaixada pelo convite do Adido Naval. Esse daqui é só por curiosidade, o Zudi, sabe aquele imperador que o Zenhe fez as grandes viagens e tudo mais? Essa era a tumba dele, né? Esse palácio aí era nada mais nada menos que o cemitério dele, onde ele está enterrado. Então, muito legal. Obrigado, professor. Super obrigado, Felipe. Linda apresentação. Então, vamos retomar aqui. Agora, reparem isso, né? Acho que a experiência do Felipe é super interessante, porque eu acho que da nossa graduação, Felipe e Viviane foram os únicos a irem à China, né? O UERJ tem um programa de internacionalização grande, em termos de graduação, mas que está ainda muito voltado para a Europa, né? Principalmente para a França. Ok, nada contra vocês irem para Paris, viajem para lá, é lindo, aproveitem, mas é importante vocês visitarem outras regiões do mundo também, sobretudo a China, com toda a importância que os chineses têm para nós, né? No nosso comércio, na nossa economia, né? E vamos ver, né? Eu estou conversando com a professora Ana Chao, que o Felipe mencionou ali, da possibilidade da gente ter um programa de intercâmbio, né? Da gente receber estudantes chineses e eles lá em Rebeixa receberem estudantes nossos da UERJ, e acho que alguma coisa boa sairá daí eventualmente. Mas agora eu quero trazer para vocês essa discussão mais contemporânea do comércio do Brasil com a China. Então, nesse gráfico, a gente tem ali o comércio bilateral, tanto as exportações quanto as importações, entre 1991 e 2008. Olha como esse comércio se multiplica a partir do ano 2000. Até o ano 2000, era um comércio muito pequeno, em termos do total do comércio exterior brasileiro. Dali em diante, ele começa um crescimento muito acelerado, e em 2009, a China se torna a maior parceira comercial do Brasil. Isso é um marco importante por várias razões. Primeiro, até então, quais tinham sido na história brasileira, desde a independência, os dois grandes parceiros comerciais do Brasil? Primeiro tinha sido o Reino Unido, os britânicos, ao longo do século XIX, e a partir do final do século XIX, atravessando todo o século XX e indo até 2008, os Estados Unidos. Então, os maiores parceiros comerciais brasileiros tinham sido sempre as potências dominantes naquele momento, e sempre países ricos, países desenvolvidos. Claro, o Brasil tinha também grandes parceiros comerciais no mundo em desenvolvimento, em especial a Argentina, que durante muito tempo foi a segunda maior parceira comercial brasileira, nos anos 80, 90, 2000. Mas nunca tinha sido a maior. E de 2009 em diante, um outro país em desenvolvimento, um outro país do sul global, se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Agora, como é que isso aconteceu? Bom, na década de 2000, a gente viveu um boom global de commodities, em grande medida impulsionado pelo crescimento acelerado da China e, em menor escala, da Índia. Então, houve uma demanda internacional muito grande pelos produtos agrícolas, pelos minerais, pelo petróleo, quer dizer, por uma série de produtos que o Brasil exporta. O valor desses produtos aumentou muito. E a quantidade das exportações do Brasil desses produtos também cresceu muito. Aliás, não só do Brasil, né? Dos países da América Latina, de maneira geral, dos países da África, de maneira geral. E o grande consumidor dessas commodities, a grande fome global por elas, vinha principalmente da China. Então, há uma frase dita por um ex-embaixador chinês aqui no Brasil, que se tornou muito popular entre os especialistas em China, que é o seguinte: não é o Brasil que vende para a China, são os chineses que compram do Brasil. O que essa frase quer dizer? Que não foi o Brasil, não foram os empresários brasileiros que foram até a China, pesquisaram esse mercado, exploraram esse mercado,
e fizeram todas essas descobertas lá? Foram os chineses que vieram para cá, para o Brasil, e chegando aqui, entenderam que tinham certos produtos brasileiros que eram interessantes para a China. E começaram a comprar esses produtos em grande quantidade. E, bom, que produtos são esses? A gente tem as exportações brasileiras para a China muito concentradas num pequeno grupo de commodities, principalmente soja, minério de ferro e petróleo, mas também carnes, também celulose, todos eles commodities agrícolas ou minerais. Então, esse comércio do Brasil com a China disparou, mas ele é um comércio muito assimétrico. Embora a China também seja um país em desenvolvimento, a maneira pela qual o Brasil troca economicamente com ela se parece muito com essas relações norte-sul. O Brasil exporta para a China produtos agrícolas e minerais e importa dos chineses produtos industriais, sobretudo os produtos eletrônicos e elétricos. Então, é uma relação que tem um desnível, né, de poder, que tem um desnível de influência econômica muito grande. Mas, não obstante tudo isso, foi uma relação bilateral que disparou. Esse gráfico vai até 2008, né? Então, quando ele termina, esse intercâmbio bilateral estava ali em torno de 36 bilhões de dólares por ano. Em 2019, ele foi de mais de 100 bilhões de dólares. E vai ser ainda mais em 2020. Esse comércio está crescendo, apesar da pandemia, apesar da crise global que a gente está vivendo. Então, olha a força, né, dessa interlocução. E é nessa década de 2000, em meio a esse boom global de commodities, que o Brasil, a China, a Índia, a Rússia se juntam para criar o grupo BRICS. E a história é uma história muito interessante, né? Quer dizer, essa sigla BRICS foi criada por um economista chamado Gene O'Neill, da Goldman Sachs, que é um grande banco de investimento americano, e é um trocadilho com a palavra inglesa brick, que significa tijolo. E a ideia dele é que esses grandes países em desenvolvimento, ok, se a Rússia é um país em desenvolvimento, é alguma coisa mais complexa, mas vamos lá, que esses grandes países em desenvolvimento seriam o tijolo da economia global, que eles seriam a base do futuro crescimento da economia global. O que na década de 2000 parecia muito verdade. Hoje em dia, não. O desempenho econômico do Brasil, o desempenho econômico da Rússia foram muito ruins de lá para cá. Mas na década de 2000, eram os países que estavam crescendo mais, eram os países onde estava despontando de uma maneira mais forte, né? E essa sigla pegou. Acho que ela capturou bem o que era aquele momento histórico. E, a partir daí, houve um interesse desses próprios países em se aproximar, em dialogar mais entre si. E eles criaram esse grupo, né? Quer dizer, os BRICS não são uma organização internacional, mas eles são um grupo de governos que dialoga entre si, que tem ali uma série de áreas de cooperação, que estão vivendo um momento agora muito apagado, né? Teve uma cúpula dos BRICS agora, tem aí 2 semanas, que ninguém quase percebeu que ela existiu. Ela só foi notícia aqui no Brasil porque o presidente deu umas declarações bombásticas sobre a Amazônia durante a cúpula. Mas, enfim, é parte do que era esse cenário da década de 2000. E na década de 2010, a gente tem um outro momento nessa relação, que é um momento em que a China começa não só a ter esse comércio forte com o Brasil, mas também a investir muito no Brasil. Na verdade, esse estoque de capital chinês no país estava estimado em 60 bilhões, agora está em 80 bilhões, talvez até maior do que isso, algumas pode até ser mais. Mas no que está esse dinheiro? No que os chineses estão investindo esse dinheiro no Brasil? É principalmente em agricultura, energia e mineração. Mas, sobretudo, energia elétrica. Produção e distribuição de energia elétrica no Brasil. E essa área concentra 70% dos investimentos chineses por aqui. Então, a gente tem todas as grandes estatais chinesas de energia
vindo para o Brasil e comprando empresas brasileiras do setor elétrico. Compraram, por exemplo, a CPFL, que distribui energia elétrica no sudeste do Brasil. Montaram o linhão de transmissão da usina de Belo Monte, no Xingu, para o sudeste brasileiro. E por aí vai. Né? Então, entraram com muita força nesse mercado, que é um mercado estratégico. A infraestrutura é fundamental para a economia brasileira. E uma leva posterior de investimentos chineses está começando a olhar para o mercado consumidor brasileiro. Começando a pegar não só esses grandes investimentos de commodities, né, que estão diretamente ligados às exportações brasileiras para a China, como olhar também o consumidor final no Brasil. A vender carro, a vender celular, a vender produto eletrônico para esse consumidor. Isso é um processo que ainda está em andamento no Brasil. Ele ainda não está completo. Por exemplo, a gente tem aí o consumidor brasileiro não conhece bem o produto chinês, não conhece bem as marcas chinesas. Ao contrário do que aconteceu no passado com o produto japonês no Brasil. A Sony, a Mitsubishi, a Nintendo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eram grandes marcas no Brasil. Bom, ainda são, né? Mas elas tinham uma força incrível nos anos 90. Era um símbolo desse Japão em ascensão, desse Japão ressurgente. A gente não tem algo parecido com a China. O brasileiro, em geral, tem uma visão positiva da China, mas não muito. E é uma visão que passa por uma série de desconfianças, que passa por uma série de estereótipos negativos. A ideia de que os chineses fazem um produto barato, mas de baixa qualidade, de que eles comem qualquer coisa, de que a vacina deles não é segura, então que é melhor não tomar. Gente, olha o que nós estamos vendo. A vacina chinesa está se mostrando mais eficaz do que a de Oxford. É que Oxford meteu os pés pelas mãos, fez um monte de erro grosseiro no teste da vacina e agora ninguém sabe efetivamente se aquela vacina funciona direito ou não. E no caso chinês parece que a gente está caminhando para uma vacina forte, né, efetiva. Mas como tem esse peso do estereótipo, né? Como tem esse peso da visão negativa. Então não é fácil mudar com isso, né? Não é fácil sair disso. E muitas vezes também a empresa chinesa aqui no Brasil não se apresenta como uma empresa chinesa. Por exemplo, a Chery, que é uma grande empresa chinesa que produz automóveis. Assim, olha, se você abrir os jornais brasileiros num dia qualquer, provavelmente você verá anúncios da Chery de página inteira, anunciando lá aquelas grandes picapes, aqueles grandes SUVs que elas vendem aqui no Brasil. Mas não tem nada naquele anúncio mostrando que ela é uma empresa chinesa. O nome da empresa, o nome daqueles carros, nada daquilo tem uma relação direta com a China. O máximo que você tem são algumas empresas chinesas fazendo aqui no Brasil um papel de divulgação da cultura chinesa. Então, patrocinam um festival de cinema, trazem uma orquestra chinesa para se apresentar no Brasil, esse tipo de coisa. Isso acontece, principalmente pela State Grid, que é essa gigante da energia elétrica, que faz muita coisa por aqui. Mas ainda de uma maneira, né, bem tímida, né, bem cautelosa. Então, só agora é que a gente está começando a ver essas empresas chinesas indo de maneira mais direta para o consumidor brasileiro e vamos ver, né, como é que isso vai se desenrolar ao longo dos próximos anos. E uma outra característica desse momento recente da relação entre os dois países é que a gente está vivendo uma nova onda migratória. Estão chegando novos migrantes chineses no Brasil, com um perfil diferente daquela migração dos anos 30, dos anos 40. Então, se aquele migrante do passado, o estereótipo dele era o dono da tinturaria, era o dono da pastelaria, do pequeno comércio no bairro popular, o que nós temos hoje em dia é um imigrante chinês de maior renda, de maior qualificação educacional, de nível universitário, que vem para o Brasil como executivo de uma grande empresa chinesa, ou vem num projeto de cooperação do Estado chinês.
Então, citamos, por exemplo, a professora Ana Chao, que é a diretora do Confúcio aqui no Rio de Janeiro, ou as minhas professoras de mandarim, né, que são mãe e filha, ambas imigrantes chinesas no Brasil, as duas com nível superior, etc. Então, esse cenário mudou. Então, esse imigrante chinês que está vindo para cá é um imigrante que representa essa nova China, que está trabalhando para a multinacional chinesa, já é uma outra. Claro, você tem pessoas de vários perfis diferentes, né? Então, tem também um migrante chinês mais pobre, que é alguém que com muita frequência vem para trabalhar junto com a família aqui no Brasil, e aí vai para uma área de comércio popular, vai para o Saara, no Rio de Janeiro, vai para 25 de Março, em São Paulo. Isso existe muito também, mas esse perfil já está mudando. E, bom, como é que está, qual é o lugar da China na diplomacia contemporânea no Brasil? A gente está vivendo, primeiro, um cenário em que há uma rivalidade global crescente entre a China e os Estados Unidos, e são os dois maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, como é que o Brasil se situa dentro desses conflitos? Bom, a resposta do atual governo brasileiro era a de buscar uma relação preferencial com os Estados Unidos. E pela primeira vez desde o governo Geisel, a gente tem um presidente brasileiro que é muito crítico da China, que questiona muito a China publicamente. Não só ele, né? Outras autoridades do governo também, ministros, filhos do presidente, o que seja. Isso é algo novo. Desde os anos 70, tudo que a gente tinha em termos de falas públicas dos presidentes brasileiros eram elogios. Eram declarações reconhecendo a importância da China para o Brasil. Então, ok, o presidente não gosta da China. Afinal, ele foi formado com a mentalidade de um militar brasileiro da Guerra Fria, para quem a China era o grande inimigo. Teve uma mudança a partir da era Geisel, mas que afetou alguns militares, e não todos. Eu digo para vocês que a visão do Bolsonaro sobre a China é muito semelhante à visão dos generais, dos almirantes brasileiros. Eles pensam mais ou menos daquela maneira. Eles veem na China um país atrasado, autoritário, com um projeto ideológico comunista. O que, vamos dizer, eu acho que era uma visão real da China dos anos 70. Mas não corresponde ao que é a China de hoje em dia. Inclusive porque é uma China que não está mais preocupada em exportar a sua ideologia. O governo chinês não está preocupado se você é comunista, socialista, de esquerda, de direita. É uma visão muito pragmática em termos dos negócios e se você vai criar ou fechar oportunidades para as empresas chinesas. Então, qual é a preocupação dos chineses hoje com o governo brasileiro? Se essa proximidade com os Estados Unidos vai resultar em obstáculos econômicos para a China, sobretudo na questão do leilão 5G. Se essa empresa chinesa, a Huawei, vai poder participar ou não do leilão 5G. E a resposta do governo brasileiro até agora tem sido não sei. O governo brasileiro está tão dividido com a questão do leilão que ele não consegue tomar uma decisão. Já está há 2 anos adiando a realização desse leilão. Claro, acho que no que dependesse do presidente, ele deixaria a China de fora facilmente. Mas a gente está vendo que as pressões políticas e econômicas são muito grandes. Na semana passada, nós tivemos uma briga pública entre a embaixada da China e o filho do presidente. Pelas redes sociais, né, que é como essas coisas acontecem hoje em dia, pela questão do 5G. Então, o recado que a embaixada chinesa está dando, não só para a família presidencial, mas para os políticos brasileiros, é que se você criar problemas no 5G, a China vai atrás de você. E isso não é algo que se limita ao Brasil. Desde o início da pandemia, a diplomacia chinesa se tornou muito mais dura na resposta aos seus críticos. E isso tem acontecido particularmente com a Austrália, que é um país muito importante e interessante para o Brasil analisar.
Porque, embora a Austrália seja um país rico, seja um país desenvolvido, o padrão do comércio dela com a China é muito parecido com o nosso, do Brasil. A Austrália exporta para a China commodities, principalmente minério de ferro. Ela é a grande rival do Brasil no minério de ferro, né? E ela importa da China produtos industriais. Então, exatamente o mesmo padrão que a gente tem aqui no Brasil. Só que a Austrália tem... A China é o maior parceiro comercial australiano, tem sido fundamental para a economia australiana, mas a Austrália é politicamente, culturalmente, diplomaticamente, muito próxima dos Estados Unidos, muito próxima do Reino Unido. Isso gerou uma série de tensões com a China. Pela questão do 5G, pela questão das manobras militares no Mar do Sul da China. E, a partir agora de 2020, a China começou a retaliar a Austrália comercialmente. Não no minério de ferro, que é importante para a China, mas em outros produtos de exportação da Austrália. No vinho, na cevada. As autoridades chinesas estão dizendo para os chineses não visitarem a Austrália como turistas, porque a Austrália discrimina os chineses. Olha o impacto disso. E tem muito turista chinês na Austrália. Então, por que é importante para o Brasil olhar a Austrália? Porque se as coisas saírem de controle na relação entre o Brasil e a China, o tipo de retaliação que a China fará contra o Brasil vai seguir esse modelo que ela está fazendo com a Austrália. Não vai ser na soja, não vai ser no minério de ferro, não vai ser no petróleo. Vão ser em outros produtos que o Brasil exporta para lá. E hoje em dia, mais de um terço das exportações brasileiras para a China, mais de um terço das exportações brasileiras são para a China. Então, é um nível de dependência muito grande. A última vez que o Brasil ficou tão dependente de um parceiro comercial foi com os Estados Unidos, na época da Primeira Guerra Mundial. Então, esse comércio brasileiro, que era mais diversificado, está se concentrando mais, né? Se a gente somar a China com os Estados Unidos, mais de 40% das exportações brasileiras vão para esses dois países. Olha que cenário difícil, olha que cenário complicado, né? Então, assim, a grande pergunta hoje é isso, né? Quer dizer, como é o lugar da China na política externa brasileira diante desse quadro da guerra comercial sino-americana, que provavelmente vai continuar com o Biden, embora deva seguir agora um formato mais multilateral, mais do diálogo dos americanos com seus aliados na Europa, com o Japão, etc. E se essas críticas do atual presidente brasileiro vão mudar a parceria estratégica. E o meu argumento para vocês é que a política externa brasileira para a China continua, de maneira geral, o que ela era antes do Bolsonaro. A parceria estratégica continua. Só que o Bolsonaro levou para essa relação uma agenda bilateral mais tensa, mais difícil. Porque ela passa, né, por toda essa questão envolvendo as declarações do presidente, envolvendo as disputas com a família dele, que não encerraram esse grande ciclo de comércio, mas já tiveram impacto nos investimentos. Desde a eleição presidencial, os investimentos chineses no Brasil caíram muito. Bom, talvez não pela questão da incerteza política, talvez seja simplesmente porque o cenário da economia brasileira desses últimos anos tem sido muito ruim, de um baixo crescimento. Mas, com certeza, também a incerteza política pesa. E uma das grandes perguntas é: o Brasil vai se juntar à nova Rota da Seda, que era a nossa discussão da aula passada, né? Dos vários países latino-americanos que já ingressaram no projeto, mas que, em geral, são países de pequeno ou médio porte. Nenhum dos gigantes da América Latina, Brasil, México, Argentina, nenhum deles entrou ainda para esse projeto. Então, uma postura mais cautelosa, né? Mas quem sabe, talvez, eventualmente, no futuro, isso possa ocorrer. E algo que a gente tem visto também no Brasil nesses últimos anos, né, desde o início do governo Bolsonaro, é que, como a relação do presidente com a China está um pouco complicada, os governadores estaduais estão fazendo essa ponte. Eles se tornaram mais ativos no diálogo com com Pequim.
o meu argumento para vocês é que a gente está vivendo um momento muito interessante para se estudar esse tipo de tema. Porque a China está cada vez mais importante para o Brasil. A gente tem poucos especialistas no Brasil sobre China, então tem muita coisa para fazer, tem muita análise para ser feita, a demanda é enorme. E tem um público internacional que está interessado nessa história também, né? E eu queria encerrar contando para vocês uma excelente novidade que me deixou extremamente feliz, que ontem eu recebi um convite de uma editora britânica, da Palgrave Macmillan, para escrever um livro sobre as relações entre o Brasil e a China. Esse é um livro escrito em inglês para o público estrangeiro, porque tem esse interesse em vários países de entender essa relação, de entender como ela está funcionando. E tem, claro, toda essa pesquisa que eu estou começando agora, né? O Núcleo de Estudos sobre China, a pesquisa sobre investimentos chineses na Amazônia, qual é o impacto disso tudo. Então, é muita coisa legal que está acontecendo, e como tudo isso está criando possibilidades para quem se dedica ao tema, né? De fazer parcerias no exterior, de ter financiamento para esses projetos de pesquisa. Isso num momento que a gente sabe que está difícil para a universidade, que está difícil para fazer pesquisa, né, porque as verbas despencaram. Então, quanta coisa legal está acontecendo. E é claro que os nossos planos para os próximos anos, né, são de envolver muito vocês da graduação com essas pesquisas também, de terem vocês participando de tudo isso, sobretudo por meio do Núcleo de Estudos sobre China. Então, são coisas muito legais que estão acontecendo, mesmo nesse ano maluco, insano, que está sendo aí da pandemia, da crise econômica, de tudo, né? Mas, mesmo assim, as coisas boas prosseguem, né? E é um desafio de longo prazo, né? Eu tenho esse compromisso de pesquisa de muito tempo com a China e esse esforço de entender o país. Bom, vou passar agora a palavra para o Gabriel Fragoso, para a apresentação dele. Gabriel, a gente não chegou a combinar qual seria o seu tema, né? Não sei sobre o que você quer falar, mas eu acho que a sua experiência de trabalho na Xinhua é super interessante. Talvez seja algo que você queira compartilhar. Isso, eu peço desculpa ao professor e aos colegas que eu não confirmei para o Maurício como eu poderia contribuir na aula de hoje, mas o Felipe falou antes de mim, falou super bem e compartilhou as experiências dele na China e de estudo. E eu queria fazer algo similar e muito breve, a gente já está em 2h30. Bom, primeiramente, parabenizar o professor, que é algo que também eu não fiz ainda pelo livro, certamente será um ótimo trabalho necessário. O Maurício é alguém que sempre nos recomenda, se possível, dar uma atenção especial a escritos em inglês, tentar produzir em inglês e sobre como isso pode reverberar bem fora do Brasil e como isso traz uma atenção a mais para o nosso trabalho. Aliás, Gabriel, deixa eu aproveitar o teu gancho, né? Porque isso é bom ressaltar para os alunos da graduação, né? Algo que eu tenho dito muito para os alunos do mestrado, como o Gabriel, o Felipe, para o doutorado, como o da Letícia, são duas coisas com relação à China. A primeira é a importância de escrever em inglês. Quando a gente escreve em inglês, a gente dialoga com a comunidade científica mundial. O trabalho que a gente publica em inglês, em qualquer parte do mundo, pode ser lido por pessoas de vários países. E hoje em dia, com o Google, as pessoas chegam nos nossos textos de uma maneira muito mais fácil do que antes. Então, escrever em inglês, né, para esse diálogo internacional, primeiro ponto. E segundo ponto, qual é o nosso lugar como acadêmicos brasileiros na conversa global sobre a China? Como é que a gente pode dialogar, conversar com isso? Meus alunos do mestrado e doutorado sabem que isso é quase uma obsessão minha, né? A gente tem conversado muito sobre esse tema, né? E eu cheguei à conclusão de que o nosso lugar, onde a gente pode fazer um trabalho mais legal, com um diferencial maior, é escrever sobre essa relação China e Brasil. Por exemplo, olha, esse tema da Amazônia, vocês não imaginam como os estrangeiros ficam felizes quando eu falo que estou pesquisando sobre isso. É uma coisa assim espetacular. Mas até outras questões mesmo, né? Esse convite da Palgrave, por exemplo, me veio porque eu dei uma entrevista para o Guardian, para o jornal britânico, há alguns dias, falando da questão da vacina chinesa no Brasil. E como isso tinha virado uma coisa polarizadora, né, divisiva por aqui. E o editor da Palgrave em Xangai leu a entrevista, gostou e mandou um e-mail.
jogou meu nome no Google, chegou no meu e-mail e mandou um e-mail fazendo convite. Então, quer dizer, a gente está vivendo num mundo que está muito mais interconectado. E se vocês fizerem um bom trabalho, mostrarem esse trabalho online, e ele estiver disponível em inglês, isso faz uma diferença para vocês. Isso abre muitos caminhos, muito potencial. Muito bem, exatamente. Eu, contando um pouco de como eu cheguei aqui, porque talvez eu, na verdade, terminei a graduação há não muito tempo, não sou muito mais velho do que a maioria dos alunos da turma, então acho que pode servir a minha trajetória, digamos assim, pode servir de alguma coisa para vocês de exemplo de um futuro muito próximo. Assim. Então, eu fiz graduação aí na UERJ, aí ninguém está na UERJ, infelizmente, na UERJ, em Ciências Sociais, e eu desde que entrei já sabia que queria estudar com afinco área de Ciência Política, mas a área de Relações Internacionais, a área de estudos sobre a China não era algo especial para mim, mais do que era o Mercosul, a União Europeia, não era algo que eu focava em particular. Então, você vê que a gente tem que contar com um pouco da sorte, um pouco do acaso também. Então, como um aluno de graduação que foi buscar várias oportunidades de mestrado, eu acabei, de estágio, eu consegui entrar em um deles que foi no Conselho Empresarial Brasil-China. Então, o CEBC realiza um estudo sistemático das relações Brasil-China e principalmente, obviamente, na área econômica, de comércio e de investimento. Então, eu vou recomendar várias coisas para vocês agora, nessa minha curta fala. E uma delas é que vocês acompanhem os trabalhos do CEBC. Eu não trabalho mais lá, eu fiz esse estágio e quando eu terminei a graduação eu continuei trabalhando de forma efetiva como assistente de pesquisa e não estou mais lá, mas continuo acompanhando, me pauto, me informo com o Conselho Empresarial Brasil-China nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc., e no próprio site deles. Bem lembrado, Gabriel. Inclusive, frisando que na semana passada o Conselho lançou um documento importante, que é um documento para pensar a estratégia do Brasil para a China no longo prazo. De longo prazo, exatamente. Assinado pela Tatiana Rosito, que é uma estudiosa incrível, trabalhou muitos anos na Petrobras, acho que continua lotada na Petrobras, na China, e hoje é diplomata, mas ela é uma diplomata que tem feito uma carreira menos pelo Itamaraty e mais pelo mundo empresarial. E ela foi, durante muitos anos, a diretora da Petrobras na China. E é uma pessoa brilhante, super interessante, vale muito a pena acompanhá-la. Exato. E ela está inserida no conselho, foi ela que assina esse documento super importante de estratégias de longo prazo. E anterior a isso, o CBC faz esse acompanhamento de comércio e faz um acompanhamento muito único, e falo assim com modéstia totalmente à parte, porque eu participei desse projeto, mas quando eu cheguei a metodologia já estava lá, já estava tudo pronto, só realmente me inseri em algo que já estava muito bem elaborado por pessoas super capazes, que é de acompanhar diariamente, é realmente um esforço diário que eu vi acontecer e fazia acontecer também junto, de acompanhar os investimentos chineses no Brasil, as aquisições, as fábricas que surgem, as compras das empresas elétricas, e o professor falou muito bem que a imensa maioria dos investimentos está nesse setor certo de eletricidade e mineração. Só acho interessante recortar essa fala, ou pelo menos esmiuçar ela, que é a imensa maioria do montante, certo, do valor. Mas o investimento chinês no Brasil está até bem diverso, se você pegar os investimentos com valores menores. Então, o professor estava falando das empresas, então, trabalhando no CBC, a gente pôde ver esse crescimento e essa diversificação do investimento, principalmente lá pelos idos de 2009, 2010, o Brasil estava crescendo muito, uma nova classe média, classe emergente, enfim, não vou me ater a terminologias da sociologia diferentes, mas um público consumidor no Brasil se alargando, e aí sim, chegando celulares, chegando carros, chegando máquinas e equipamentos. É um trabalho super interessante desse acompanhamento que é feito no CBC, é algo que eu recomendo a vocês muito que acompanhem. Eu
Foi num contexto do CBC que eu fui à China a primeira vez, como o Felipe passou muito mais tempo do que eu lá, eu fiz curtas visitas. Mas eu fui 2 vezes, uma vez por 1 semana, outra vez por 2 semanas, as 2 vezes a convite da Embaixada Brasileira na China, que enviou o CBC, gostaria que os seus analistas fossem participar de cursos lá. Então, como eu disse, eu fui parar no CBC quase que por acaso, era um estágio como qualquer outro, e lá, me aprofundando no tema, e com a viagem que eu percebi que era algo que eu queria estudar de forma contínua. Então, me matriculei na aula de chinês, é esse esforço de longuíssimo prazo, esse projeto de vida que estamos tentando realizar aí, há alguns poucos anos agora. É outra coisa que eu tenho total noção do custo financeiro e de tempo, que é isso, mas para aqueles que, depois dessa aula, sentem que têm vontade de se aprofundar nesse tema, eu acho que é algo que incentiva a gente, encoraja a gente intelectualmente a pensar diversas facetas das questões chinesas. É algo que abre portas profissionalmente, é algo que cria um vínculo muito interessante com os chineses, os que eu convivo. Vou chegar no meu trabalho atual. Os chineses valorizam muito quando você sabe um pouquinho de chinês. Muito. Eles ficam super surpresos sempre que você sabe alguma coisa e costumam se mostrar muito gratos por você tentar fazer esse passo, essa ponte. É muito mais comum eles saberem... O inglês nem se fala, mas os chineses que eu convivo falam português, falam espanhol, eles têm esse preparo muito maior que nós temos, né? E é outra coisa que eu recomendo muito que façam, assim, para aqueles que estão mais interessados. Para muitos de vocês vai ter sido uma aula de graduação muito interessante, mas que vocês vão seguir outros caminhos, mas para aqueles que querem se aprofundar, tem muita oferta hoje no Brasil, está crescendo. A gente sabe que a mensalidade dos cursos de mandarim é cara. É Isso alta. pesa muito no orçamento das famílias de vocês. Praticamente toda reunião que eu tenho com diplomatas chineses ou com jornalistas chineses, eu falo da necessidade de bolsas de estudos para formar uma geração de especialistas brasileiros em China. Eles estão sempre simpáticos à ideia, até agora não saiu, mas quem sabe algum dia sai. A gente conseguir, por exemplo, uma meia dúzia de bolsas para vocês estudarem chinês no Confúcio ou em algum curso privado de mandarim aqui no Rio, isso faz uma diferença boa. No médio prazo, a gente teria ali uma nova leva de especialistas brasileiros em China. E acho que esse é o pulo do gato que a gente precisa dar e ainda não deu, que é ter os especialistas falando o idioma e passando temporadas na China, né? Morando, trabalhando lá. Algo que é muito raro até dentro do Itamaraty, então imagina na academia. Né? Exato, que é super difícil. Eu tenho vários amigos diplomatas, jovens diplomatas, querendo fazer isso e não conseguindo, porque a mentalidade do Itamaraty é formar o generalista, o cara que vai falar de vários temas, de vários assuntos, né? E com uma orientação ainda muito voltada para as Américas e para a Europa, né? Com pouca coisa sobre a Ásia. Exatamente. Eu sei que, por exemplo, o Instituto Confúcio, que está presente em muitas cidades brasileiras e sempre acoplado a uma universidade, oferece descontos para os alunos da universidade em questão, ou até às vezes oferece aulas dentro do curso, como uma disciplina. Infelizmente, hoje ainda não é o caso da UERJ, o Instituto Confúcio no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, desculpa, trabalha conjuntamente com a PUC-Rio e com a Federal Fluminense, certo? Só para vocês terem isso mapeado. E aí eu termino falando que há 2 anos, completando amanhã, eu estou trabalhando na agência de notícias Xinhua, que é uma agência estatal, tem sido um aprendizado enorme. O Maurício é uma pessoa que entende perfeitamente as interseções entre os conhecimentos das relações internacionais e do jornalismo, é uma pessoa que tem justamente essa formação super específica e conversei já muito com ele sobre isso, sobre como eu me vi estudando, estou fazendo mestrado no IESP, estudando justamente uma projeção, digamos assim, material do poder chinês, estudando soft power, estudando essa presença, digamos assim, cultural chinesa no Brasil, ainda que muito incipiente.
Na agência Xinhua, acho que o mais importante hoje, além de escrever matérias, a gente está em contato, é que eu trabalho diariamente com chineses no Brasil, chineses muito especiais nesse sentido, como o professor estava falando dessas ondas diferentes de migração, assim como nossas professoras de língua, assim como os funcionários de grandes empresas, eu convivo com esses chineses que têm ensino superior, têm pós-graduação e falam 4 línguas, é um perfil muito diferente daquele que a gente está acostumado no Brasil, super interessante conviver com eles e aprender a fazer jornalismo com eles. E aí minha última recomendação dentro desse novo universo que eu me inseri é que vocês, e aí independe assim, de quem vai se aprofundar ou não, leiam essas mídias, assim, leiam com um olhar crítico, claro, mas não deixem de ler a Folha de São Paulo e o New York Times, eu não deixo, inclusive abro o Twitter para ver o perfil deles mais do que deveria ao longo do dia, mas insiram o South China Morning Post, que é um jornal de Hong Kong, baseado em Hong Kong, vai falar muito sobre China e sobre o mundo em inglês, então assim, isso é muito único. O Caixin Global é um jornal da China continental em inglês, vai dar uma visão chinesa sobre o mundo e sobre acontecimentos domésticos. Leiam as mídias estatais chinesas, sim, leiam com um olhar crítico o Diário do Povo, o People's Daily. Para você entender o que é o governo chinês naquele momento. Exato. Tenham essa visão. Vou citar um exemplo aqui, né, que está hoje o Global Times, que é um jornal estatal chinês do nacionalismo mais duro, publicou um artigo dizendo que tem suspeitas que a carne brasileira vai provocar uma segunda onda de coronavírus na China. Sim. Como é que vocês interpretam essa notícia? A minha interpretação é: Brasil, governo brasileiro, a gente vai retaliar vocês na carne. Sim. É uma ameaça. Exato, é uma ameaça. E é um dos produtos da pauta de exportação brasileira. Exato. Não é o maior, né? Mas é um produto importante. Exato. Exatamente. Leiam esses veículos. A Xinhua, que eu trabalho, principalmente de esse hard news, aquelas matérias bem factuais e de minuto sobre Ásia, principalmente nessa região. A Xinhua compete assim com todas, assim, com a Reuters, eles dão notícias. Eu lembro de outro dia de abrir o Globo, uma dessas notícias que eles compram das agências, é muito normal, né? As agências vendem, que era sobre a 99 Táxi, e era uma boa matéria comprada pelo Globo, comprada da Reuters pelo Globo, falando sobre algumas questões, alguns problemas que a 99... Desculpa, 99, tô falando da Didi, que é a dona da 99. Como assim? O que eles estariam falando da 99? Então, voltando, gente, para não ficar confuso. A empresa de compartilhamento de carona, de aplicativo de mobilidade urbana, né, de carros, que se chama Didi, tem seus negócios pelo mundo, inclusive a 99 do Brasil. E era uma matéria sobre a Didi na China e problemas que estavam passando. E era uma matéria da Reuters, comprada pelo Globo, que eu li num dia X, digamos assim. E achei engraçado, porque, claro, uma parte do público vai ler, sim, da Reuters, vai preferir ler da Reuters, vai preferir ler no Globo. Mas eu tinha lido aquelas mesmíssimas informações na Xinhua 3 dias antes. Então, sobre determinados assuntos, em determinadas áreas, essas mídias chinesas dão conta de entregar informação boa e veloz para vocês. E essas são minhas recomendações de veículos a se acompanhar e de atividades a fazer. E estamos à disposição. Assim, o professor criou, junto com outros docentes do departamento, esse núcleo. É uma iniciativa incrível, é super necessário. E acho que muitos de vocês vão acabar se inserindo nisso e vão fazer parte, e ótimos estudos vão sair disso. O professor estava comentando comigo, com o Felipe, como gostou muito do trabalho de vocês da disciplina, vai falar mais do que virá. Isso agora é o P2, pois é. Exatamente. Acho que vão aproveitar o embalo, acho que vocês vão gostar, né? Exatamente. Eu fico muito animado de ver esse núcleo, só para fechar, de ver esse núcleo acontecer desde o começo e o que pode gerar dele.
É só isso, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Agradeço, já ia agradecer o Maurício depois em off, mas agradeço publicamente por ter convidado, pela paciência, pela oportunidade. Eu nunca fui docente de nada, nunca dei aula de coisa nenhuma, então estou fazendo esse teste aqui com vocês e gostei muito. Agradeço a ele e a vocês também. Aproveitando os agradecimentos, acho que a presença de vocês dois, né, Gabriel e Felipe, como assistente de ensino, foi excelente, né? Sem dúvida, os melhores que eu tive até agora. E acho que a gente conseguiu criar um modelo aqui que funcionou muito bem, que eu vou querer reproduzir nas minhas próximas disciplinas também, com outros alunos de mestrado e doutorado. E, bom, vou passar então o trabalho de grupo, que vai ser a segunda nota de vocês. Coloquei agora no chat o texto do trabalho, e ele é basicamente o seguinte: é um trabalho que procura reproduzir o que são desafios contemporâneos do mercado de trabalho sobre a China. Então, tem ali 4 situações do mercado de trabalho, e cada um dos grupos vai escolher uma delas e escrever um texto a partir daquele desafio. Então, por exemplo, a primeira situação: o Conselho Empresarial Brasil-China está encomendando um estudo sobre como a nova Rota da Seda pode criar oportunidades para as empresas brasileiras. Vocês vão fazer esse estudo. Isso não é uma questão teórica. O Conselho me encomendou exatamente isso no ano passado. Foi exatamente o estudo que eu fiz para eles, né? Então, é uma situação do mercado de trabalho real. Segunda situação: organização de direitos humanos. Você trabalha numa organização de direitos humanos que está preocupada com o que está acontecendo na China e ela quer que vocês escrevam um informe sobre um determinado tipo de violação de direitos humanos. Do que está acontecendo lá, quais são as causas disso, etc. Outro exemplo: a questão da diplomacia. Vocês são jovens diplomatas na Embaixada Brasileira em Pequim e o embaixador pediu a vocês para escreverem um balanço de como é que está a relação bilateral Brasil-China, quais são os riscos, quais são as oportunidades e como é que vocês podem desenvolver a partir daí. Então, são sempre essas situações do cotidiano, pegando ali vários temas diferentes, né? Aliás, o Gabriel está falando agora da importância da mídia. Tem também um desafio envolvendo mídia, que você trabalha para um portal brasileiro de notícias e ele está fazendo a retrospectiva do ano de 2020 e está te pedindo um balanço de como é que a China respondeu à pandemia. Qual é o impacto global disso. Então, são essas 4 situações. Vocês vão se dividir em grupos entre 2 e 5 pessoas e vão me escrever um texto de até 10 páginas. Você colocou no chat? Sim, Ronald, botei no chat. E vocês vão escrever um texto de até 10 páginas respondendo aquela situação, respondendo aquela demanda, como se fosse um relatório. E com isso, a gente encerra. Vocês têm 2 semanas para fazerem o trabalho, dá um tempo bom, dá para fazer bem, e basta vocês me mandarem no meu e-mail pessoal, daquele mesmo que vocês enviaram as provas. Ok? Vamos às perguntas de vocês sobre o trabalho, sobre a aula de hoje, sobre o curso, o que seja. A nossa última rodada de perguntas e respostas. Mário, sou eu, Ronald. Eu não achei no chat o trabalho, mas se pudesse colocar no AVA, eu agradeceria. Posso botar, não tem problema. Jogo lá também. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta também. Você falou muito no final sobre a importância da China para o Brasil, né? Eu queria inverter, né? O oposto, né? Quão importante o Brasil é para a China, ou ser um parceiro descartável? Ótima pergunta, Ronald. Inclusive porque ela está aparecendo muito no diálogo político, né? As autoridades brasileiras estão usando muito isso. Né? Eu vou dizer, olha, não, isso quem que é mais importante para quem nessa relação, né? A China é mais importante para o Brasil do que o Brasil é para a China. Porque a China hoje recebe mais de 1/3 das exportações brasileiras. Ao passo que o percentual brasileiro desse comércio com a China é muito pequeno lá. Acho que é tipo uns 2%, uma coisa assim. O Brasil é um parceiro comercial importante para os chineses, sobretudo na questão da soja, tá? Mas está longe de ser o fim do mundo para a China, qualquer problema envolvendo o Brasil. E o Brasil está numa situação vulnerável a retaliações comerciais, naquela situação que eu descrevi da Austrália. Se a China retaliar o Brasil,
dificilmente será na soja, no minério de ferro ou no petróleo. Vai ser na carne, vai ser na celulose, vai ser em algum outro tipo de produto que o Brasil venda para os chineses. Porque é ali que a China pode abrir mão desse produto. Por exemplo, no caso dos australianos, né, os chineses botaram tarifas de até 200% no vinho australiano. Ninguém vai comprar aquele negócio lá com essa tarifa. Então, o Brasil é mais vulnerável a essa pressão econômica do que a China. E só rapidamente, professor, complementando, porque é uma notícia muito recente, mesmo nesses produtos que são essenciais, então possivelmente a China não retalharia, já há uma movimentação nesse sentido que pode ter motivações políticas. Então, no South China Morning Post, que eu estava recomendando há pouco, saiu notícia de, se não foi há 3 semanas atrás, foi há um mês, é coisa recente, sobre como a China estava começando a firmar acordos de cooperação agrícola com países africanos, especificamente a Tanzânia, para aumentar as exportações de soja desse país. Então, você vê que... E aí, especialistas perguntados na matéria, então não sou eu que estou dizendo sobre a motivação política, já elencavam como um dos motivos uma diversificação de fornecedores. E o Brasil e os Estados Unidos eram nominalmente citados pelos especialistas da matéria. Então, você vê que há uma preocupação da China em quem sabe, diversificar isso e poder, quem sabe, não depender do Brasil, nem mesmo nesse um item que hoje nós temos como bem importante para ele. É verdade, bem lembrado, Gabriel. E é interessante porque os grandes parceiros da China na questão da soja são o Brasil e os Estados Unidos. No minério de ferro, a Austrália e o Brasil. São todos países com os quais a China tem aí uma relação meio complicada politicamente, né? Então faz sentido para ela diversificar. Bom, no chat, a Juliana está perguntando qual é o prazo do trabalho. É 2 semanas, contando a partir de hoje. Então, quer dizer, sem ser a próxima segunda, a outra, o que é o dia... É 14. 14 de dezembro. Vamos lá? Mais perguntas? Maurício, diga. Eu tenho uma pergunta assim. Eu queria saber sobre o soft power chinês, né? Algo que a gente tem conversado um pouco. A gente sabe que o Felipe aí é um fruto desse soft power chinês, né? Como nós fomos frutos do soft power japonês aqui, né? Alguns anos atrás. Hoje em dia tem uma onda do soft power coreano. E a gente ainda assim, mesmo vendo o investimento que o Estado chinês faz no seu soft power, ainda existe uma lacuna muito grande, né? A minha pergunta para você em torno daquilo que a gente já vinha debatendo, né, sobre o soft power chinês, a importância desse soft power para uma potência como a China, é onde a China vem errando no soft power, do seu soft power aqui para o Brasil e para outras regiões do mundo. Nossa, é uma ótima pergunta, Letícia. Se a gente tivesse mais aulas no curso, valeria uma aula só sobre o soft power chinês, porque é um tema super interessante. Inclusive porque é um tema onde há uma certa limitação da China, né? A China não é tão boa no soft power como ela tem sido no hard power, né? Como ela tem sido no comércio, como ela tem sido na economia. Por exemplo, o cinema chinês, a música chinesa, eles não são histórias de sucesso mundo afora. Eles circulam para um público muito pequeno, né? Eles circulam ali, no caso do cinema, do qual eu gosto muito, inclusive, é um público de festivais, é um público de cinema de arte, né? A música chinesa nem isso, ela não chega realmente para outros países. A única pessoa que eu conheço que ouve rock chinês fora da China é o meu amigo Evandro Menezes, né? Que é um aficionado por rock chinês, tem uma coleção grande de discos e tal, mas não circula tanto. Agora, o que funciona nesse soft power chinês? É você ir para a China. Quando a China leva um estudante, um acadêmico, um jornalista, um empresário para conhecer o país, para conhecer as experiências de desenvolvimento chinesa, e todo mundo volta muito impressionado. Não sei se vocês lembram uma situação do início do governo Bolsonaro, quando a China levou um grupo de parlamentares do PSL, que era então o partido do presidente. E, olha, era um grupo de deputados que chegaram na China achando que o país era um regime comunista tirânico,
e voltaram absolutamente entusiasmados, gravando live do hotel em Pequim, dizendo como a China é um barato, que é um socialismo light, que tem muitos partidos, então, que não é, mas eles se encantaram com a China, né? Então, o poder dessa experiência de você conhecer ali, ao vivo e a cores, o modelo de desenvolvimento chinês. Isso é muito impactante. Isso causa ali um enorme soft power. Mas se você olhar a arte chinesa contemporânea, para os padrões ocidentais, ela é um tanto pessimista. Os filmes raramente têm finais felizes, né? Em geral, são histórias de sacrifício, são histórias de perda. Cara, a gente está acostumado com Hollywood, né? A gente quer ouvir aquela história do herói individual que luta contra tudo e contra todos e no final ele vence, né? São histórias de afirmação individual, da autonomia, da liberdade. É muito diferente do que é a cultura chinesa, é muito diferente do que é essa mentalidade. E a música pop chinesa nos soa um pouco ingênua, um pouco boba. Até por esses tabus que ela ainda tem com relação à sexualidade, né? Cara, para quem ouve a Anitta, você não vai ouvir, sabe, o grupo pop chinês, porque você vai achar que é coisa para quem tem 5 anos de idade. Então, tem aí uma lacuna cultural que é grande. Agora, na comparação, por exemplo, com o Japão, com a Coreia do Sul, os japoneses e coreanos aprenderam a jogar esse jogo cultural ocidental. E eles agora fazem sucesso no mundo inteiro. Foi um excelente filme sul-coreano, ganhou o Oscar agora esse ano, né? Os videogames, as músicas, os filmes da Coreia e do Japão têm um público global. Talvez a China consiga fazer isso algum dia. Mas a gente tem que lembrar que era um país que até 40 anos atrás era muito fechado para o mundo. Só agora, realmente, né, que ela está se abrindo, que você tem gerações de chineses indo para o exterior e estudando na Europa, nos Estados Unidos. Então, as coisas vão mudando com o tempo, né? Mais perguntas? Mais comentários? Maurício, mais para o início da aula, você comentou sobre a diferença do sucesso, né, no modelo de desenvolvimento da América Latina como um todo, né, do Brasil em particular, em relação ao caso chinês, né? Eu não sei se eu perdi a explicação no meio do caminho ou se realmente eu não acabei não compreendendo, mas a minha questão, a impressão, pelo menos, que eu sempre tive, foi a diferença de foco no mercado consumidor, né? A impressão que eu tenho é que o modelo asiático como um todo, né? Não só o chinês, mas... Foram para o mercado global, enquanto que na América Latina a gente seguiu para o mercado doméstico, baseado na proteção à concorrência estrangeira. Exato, assim, eu não lembro, não sei se você chegou a fazer esse comentário na aula, eu acabei perdendo. Não chega a fazer, mas você está correto. Essa é a diferença fundamental, essencial. Quer dizer, a China apostou muito, desde o início, em conquistar mercados no exterior, realmente se engajar na economia global. Até porque ela faz o seu processo de reforma e abertura num momento em que essa economia global é muito mais aberta e muito mais integrada do que era quando a América Latina estava se industrializando. A América Latina se industrializou num período histórico de desglobalização, nos anos 20, nos anos 30, 40, naquele período que, com as guerras mundiais, com a Grande Depressão, a gente tinha uma guinada protecionista no mundo inteiro. A China já entra numa outra circunstância e aprendendo também com a experiência de países vizinhos, né? Do Japão, da Coreia do Sul. Perfeito. Obrigado, Maurício. Maurício, se você puder fazer um pequeno jabá, só porque eu estou vendo aí suas recomendações de rock chinês. Estou vendo que além do Evandro, tem você também aí acompanhando. Eu botei coisas que eu gosto, mas eu resolvi já botar mais coisas de uma vez, que é o seguinte, na Xumien, que é aquela newsletter que eu falei anteriormente, que edito junto com um pessoal, nós recomendamos grupos musicais chineses com alguma frequência e a gente compilou essas recomendações numa lista aberta de Spotify, que eu botei o link aí no chat, então divirtam-se. O Felipe botou ali uma música pop muito famosa na China, que é o Xiaopingó, né? A maçãzinha, que eu acho que é ótimo para vocês verem como soa um pouco bobo para a gente, como soa um pouco ingênuo para o que a gente está acostumado no Brasil, né? E nos Estados Unidos também, né? Na Europa também, não é?
não é diferente, né? Mais alguma pergunta? Pessoal, então é isso. Foi um enorme prazer dar esse curso para vocês. Assim, eu me diverti muito, gostei muito. Espero que tenha sido agradável para vocês também. Com muitos desafios, muitas experiências, né? Primeira vez num curso sobre China para graduação, um curso online, compartilhado pelo YouTube, com gente de outros estados acompanhando, né? Então, foi um grande desafio para todos nós. Eu acho que foram lições importantes. Sem sombra de dúvida, a gente vai ter outros cursos sobre China, né, nos próximos anos. A minha ideia é que os próximos cursos sejam mais especializados, que a gente escolha ali alguns aspectos, né, dessa história da China, do Brasil, e desenvolvamos, né, essas discussões. Quero envolver vocês nas atividades do Núcleo de Estudos sobre China e, particularmente, nessa pesquisa sobre China e Amazônia, que eu estou começando agora. Então, o meu ponto para vocês é o seguinte: a gente sabe que o Brasil está vivendo um momento difícil, com pandemia, com crise econômica, e que nenhum desses problemas tem uma solução fácil. Mas o meu convite para vocês, vamos tornar a UERJ, vamos tornar a universidade o nosso lugar de alegria, de realização, de autonomia, de coisas boas no meio de um momento muito difícil que a gente está vivendo no Brasil. Quando a gente puder voltar para o nosso amado campus, eu espero que em breve, né, é voltar com o coração leve, é voltar com a alegria de estar juntos, de compartilhar. Embora eu esteja gostando muito da plataforma online, eu sinto muita falta das interações cotidianas, informais com vocês. Da gente sentar para tomar um café, de vocês me pararem na fila do Denilson para comentar o jornal do dia, né, da gente se encontrar no corredor e comentar o que o presidente falou, o que o ministro falou. Essas coisas me fazem muita falta. E tomara que a gente volte em breve, né? Eu diria pelo andar da carruagem, que o próximo semestre ainda deve ser online, mas estou torcendo ali que talvez, meados do ano, a gente já possa voltar para a aula presencial. Vamos ficar aí com essa esperança, com essa expectativa. Ok? Meus queridos, então, boa sorte nos trabalhos. No que vocês precisarem, me mandem um e-mail, a gente vai conversando. E o prazo para enviar é até o dia 14, 2 semanas a partir de hoje. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pelo comparecimento de vocês, pela participação em aula de vocês. Foi ótimo, foi muito legal. E até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal.